Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais medida? É medida para tudo quanto é lado, né não? Hoje nós vamos ver mais uma medida. É o metro cúbico. Tirili, o metro cúbico. É as medidas de volume. Nós vimos as medidas de comprimento, vimos as medidas de área, agora a gente vai ver as medidas de volume. E por que eu falei das outras duas? Porque elas três, pessoal, têm tudo a ver. É uma evolução das mesmas medidas. Olha só. Mara estava observando um bloco com 1 metro de comprimento. Eu tenho esse bloco aqui, não com 1 metro, tá? Olha só, o nosso cubo, certo? Vamos lá. 1 metro de comprimento. Então, o cubo, vamos dizer que ele tem 1 metro, né? Claro que não ia caber na mão da Tirili, mas tudo bem. Digamos que ele tem 1 metro de comprimento, tá? Base. Se liga aí, base. 1 metro de largura, tá? Fundo, ó, pra cá. Base e a largura, certo? Vou botar ele assim para ver se você vê aí. E 1 metro de altura. Altura, beleza. Ou seja, um bloco que tem a forma de um cubo, com as arestas que medem 1 metro de comprimento. Show de bola. Ok. Para que eu quero essa informação? Olha só. Quando eu vou calcular o comprimento do objeto, eu vou só com uma medida, o comprimento. Pronto. Pego minha reguinha, que de reguinha não tem nada, olha o tamanho dela. Enorme. E vou verificar aqui o tamanho do objeto. Pronto, beleza. Uma medida. Quando eu quero saber a área do objeto, eu vou ter 2 medidas. A base, que é o comprimento, e a altura. Beleza? Qualquer objeto. Calcule a área do cubo. Não pode, porque o cubo é um objeto, um sólido geométrico, ele tem volume. Eu posso pedir a você para calcular a área da face do quadrado, ó. Então, eu vou calcular a área como? O comprimento da base vezes a medida da altura. Isso é lá, a gente já viu, já tem vídeo sobre isso lá falando. Beleza. Agora eu vou chegar onde eu estou agora, que é o metro cúbico, tá? Eu vou calcular o volume do objeto. O volume dele todo, que ele ocupa no espaço. No espaço no sentido aqui, ó, espaço. Como é que eu faço isso? Com 3 medidas. Base, altura e profundidade. Você vai encontrar outras nomenclaturas. A base como comprimento, a altura é altura. E a profundidade como largura, por exemplo. Certo? Beleza? Pronto. Então, a gente precisa entender que quando eu tenho 1 metro, eu tenho uma medida só. Quando eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho 2 medidas, porque é uma medida de área. Quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho a medida do volume do objeto. Então, eu preciso de 3 medidas. Você vai prestar atenção em outra coisa. Esse é o nosso famoso quadro de unidades. E mais uma vez eu bato nessa mesma tecla. Precisa aprender o quadro de unidades total. Múltiplos, submúltiplos, os nomes dos múltiplos, os nomes dos submúltiplos, os seus símbolos, principalmente quanto cada um deles vale. Certo? Ok? Se você aprendeu o do medida de comprimento, pronto, é igual para todos. Qual é a diferença? No metro, ele está lá sozinho. Tá? No Mzinho dele não tem nenhuma indicação. No metro quadrado já tem um 2, que a gente chama de expoente, em cima das siglas. Por quê? Porque ele está indicando que ele vale 2 medidas. E aqui no metro cúbico tem um 3 em cima dos símbolos. Por quê? Porque aí indica que ele tem 3 medidas. Então isso faz você se alertar. Quando você pega um problema matemático com essa escrita,
com essas dicas que a tia Lili está te dando, você já saca logo que ele está falando do metro quadrado, ou do metro cúbico, ou simplesmente só do metro, quando ele não tiver expoente nenhum. Combinado? Então vamos lá. Se o metro vale, por exemplo, se o decâmetro em relação ao metro vale 10, o decâmetro quadrado vale 100 e o decâmetro cúbico vale 1000. Entendeu? Olha só, o volume de um objeto é a medida do espaço em que ele ocupa. Do espaço. Qual o espaço que está envolvendo aqui esse cubo? Pronto. O metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. O símbolo do metro cúbico é m elevado a 3, que é esse 3zinho que está aí elevado, que é acima. Certo? Beleza? E o quadro de unidades é o mesmo do metro, o mesmo do metro quadrado é o mesmo do metro cúbico, é o mesmo, a posição é a mesma. Mudando aí a questão dos valores, devido que ele tem 3 medidas e não somente uma ou duas, são 3. Então, eu dei o exemplo aí do decâmetro. O decâmetro para o metro, ele vale 10 metros. Decâmetro quadrado para o metro quadrado, ele vale 100 metros quadrados. O decâmetro cúbico para o metro cúbico, ele vale 1000 metros cúbicos, certo? Então, aí tem essa questão de quantidade, certo? Cada um é 10 vezes maior do que o valor anterior. Beleza? É só lembrar disso. Outra coisa, eu não disse que era casadinha de 3? São 3 em um só. Se você precisar, dá pausa no vídeo, coloca ele para repetir, para você poder entender o que a tia Lili está falando, tá certo? Se não entendeu, volta de novo, lê o teu livro, tenta realizar as atividades com essas dicas que eu tô te dando, com calma, tá certo? Então, eu tô te apresentando os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Metro cúbico é a medida do volume de qualquer objeto. Eu coloquei aqui o cubo como exemplo, mas eu tenho outros. Por exemplo, o paralelepípedo, certo? Ó, meu paralelepípedo aqui de madeira, ó. Se eu quiser calcular o volume dele, eu vou pegar a medida da base, a medida da profundidade e a medida da altura. 3 medidas, tá certo? Com essas 3 medidas, eu calculo o volume do objeto todo. Vou já explicar como eu faço esse cálculo agora nesse vídeo. Fica ligado, hein? Olha só. Exercícios para você fazer, tá? Leitura das medidas de volume. Olha que interessante. Para ler as medidas de volume, você precisa saber o quadro de unidades. Se você não souber, vai ter dificuldade em fazer a leitura. Yes, eu te disse, eu disse. Mas eu estou repetindo. Então, vamos lá. Eu vou ler e explicar. Para ler as medidas de volume, devemos colocar 3 algarismos em cada casinha do quadro de unidades. Para isso, você precisa saber o quadro de unidades. Quando a última casa à direita ficar incompleta, devemos completar com 0 até ela ter 3 algarismos em cada casa. Beleza. Agora vem a minha dica, tá? Junto aí com o livro do autor, que é pancada, fabuloso. Mas olha só. Agora, as 3 juntas. Quando eu estou lendo o metro, tá? Sozinho, eu coloco 1 algarismo em cada casa, certo? Quando eu estou lendo, e isso vale para transformação também, vou repetir já. Quando eu estou lendo o metro quadrado, eu coloco 2, ele não é quadrado, não tem aquele elevado a 2? 2 algarismos em cada casa. Quando só ficar com 1 algarismo, eu completo com 0. Pronto. É obrigatório ter 2 algarismos em cada casa. Não vale muito para a parte inteira, isso é para a parte decimal.
E agora, com o metro cúbico, é obrigatório na parte decimal ficar com 3 algarismos em cada casa, certo? A regra é a mesma. Coloca-se o último algarismo da parte inteira dentro da medida indicada. Só que, por exemplo, 95,86 metros cúbicos. O 95 são 2 algarismos. Eu jogo eles dois juntamente com a vírgula na medida indicada, que é metro. Tá aqui, ó. Na parte inteira, não é para completar com 0, tá? Porque se você colocar o 0 antes do 9, não vai alterar valor. Então, não importa. Não pode completar com 0. O complemento com 0 é na parte decimal, é o pós-vírgula, certo? Pronto. Perceba que 86 só tem 2 algarismos, ok? Então, o que é que acontece? Eu coloco ele na casa imediatamente após o metro, que é a medida indicada, coloco ele aí. Perceba que eu não separei o 8 e o 6, eles estão juntinhos, não pode separar, certo? E o que foi que o livro fez, o autor fez, e eu faria na lousa se aqui tivesse uma? Bom, o autor, ele acrescentou um 0, ou seja, ao invés de 86, fica 860. Olha como o 0 após o número de valor, ele muda o valor total do número, certo? Então, Tilili, como é que eu faço a leitura? Igual os outros. Leio, modifiquei, botei no quadro de unidades, completei com 0 quando for necessário. Pronto, completei. Agora eu leio 95 metros cúbicos e 860 decímetros cúbicos. Essa palavra cúbico vai acompanhar você para sempre, toda vida que for falar em medidas de volume. Tá certo? Combinado? Aí agora a transformação. Aqui é o exercício que você vai fazer, vai passando o vídeo com calma, tá certo? Agora, a transformação. Eu te apresentei o metro cúbico, disse para você como ler essa medida, certo? E as mesmas dicas você vai usar para transformar essa medida ou para múltiplos ou para submúltiplos. Não importa, a regra é a mesma. E a regra é a mesma que você usou em metro, é a mesma que você usou em metro quadrado. Eu mexo apenas a vírgula, mas existe todo um processo. Primeiro, faço o quadro de unidades. Tilili, eu estou fazendo uma prova e a minha prova não tem o quadro de unidades. Bom, você tem, se for uma prova escrita ali na sua mão, você tem os espaços em branco da prova. Você vai e constrói o quadro de unidades. É por isso que você precisa aprender um. Bom, eu estou fazendo agora na pandemia as minhas provas todas online. Melhor ainda, amigo, você pega um pedacinho de papel, um borrão ou um caderno, você constrói, agora seja honesto, construa na hora da prova. Nada de você estar pesquisando antes, porque aí é desonesto, você não vai aprender. Né? Não é isso que a gente quer que você aprenda de uma vez por todas, tá? Porque vai voltar as provas presenciais e você vai se prejudicar e não saber, tá? Não adianta enrolar. Você não engana ninguém. Então, olha só. Você vai aprender o quadro de unidades. Pronto. Fiz aqui o meu quadro de unidades. Tanto vai servir para a leitura, quanto vai servir para a transformação. É a mesma, gente. Se no metro era 10 vezes cada medida maior do que a medida imediatamente inferior, no metro quadrado era 100 vezes o valor da medida inferior. No metro cúbico é 1000 vezes o valor da medida inferior. Então, muito mais fácil do que você estar montando cálculos é você mexer a vírgula. Todo mundo sabe que a multiplicação e a divisão por 10, 100 ou 1000, você mexe só a vírgula, não é verdade? Pronto. Pronto. Agora tem outra dica fabulosa. Na leitura e na transformação das unidades de medidas de volume ou nas medidas de área
ou na medida do metro em si, a vírgula sempre estará dentro da casa da medida principal, da medida indicada, da primeira medida, a que se refere ao inteiro. Toda medida após o número, após o algarismo, se refere à parte inteira, certo? Então, colocou no quadro de unidades, apaga a vírgula de antes e coloca ela na nova posição. Simples assim, olha só. Por exemplo, não vou mexer muito com o mouse, porque esse mouse aqui dá o maior problema no meu áudio. Só Jesus sabe por quê. Mas olha só, para transformar centímetros cúbicos em milímetros cúbicos, uma posição à direita, podemos multiplicar por 1000. Pronto. Ou apenas, pessoal, colocar 42,5 lá no quadro de unidades. Aí depois você vai preencher as casas vazias com 0 até a nova medida e botar a vírgula no final. Pronto. Simples assim. Certo? Combinado? Então você vai tentar aí fazer as atividades, ó. Muitas atividades aí para você fazer, ó, tá vendo? Olha como ele precisa do quadro de unidades. O próprio livro te traz o quadro de unidades. Porque sem ele a gente se perde. Então o quadro de unidades é obrigatório você saber. Certo? Olha só. O que você não entender, deixe em branco. Porque nas próximas semanas eu vou estar com uma sequência de vídeos de correções de atividades. Certo? Então, a gente vai corrigindo. É lógico que eu vou corrigir as anteriores primeiro. Aí, depois, quando a gente chegar nessa, o que você não conseguiu fazer, você vai lá e completa aí. Ah, tá aí, a tia Lili mostrou como faz. Certo? Beleza? E eu tiro mais dúvidas. Combinado? Show de bola? Até mais. Fica com Deus.